Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro do Apocalipse, né, gente? É um livro bem longo, né, do Apocalipse, tem 22 capítulos, ainda bem que não são 7, né? E nem 7 vezes 7, né? Aliás, o número 7, como falei para vocês, aparece muito no livro do Apocalipse, que no grego vem de apocalipsis, que significa revelação, né? Ou tirar o manto. Então muita coisa é revelado, muita coisa sai do obscuro, né? Traz a compreensão esse livro do Apocalipse. E o 7, como eu falei para vocês, aparece mais de 50 vezes, aparece o 7, né? E até eu falei 77 vezes 7, foi justamente o que Jesus falou para um dos apóstolos quando esse perguntou: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes ou 70, né? Aí Jesus respondeu: não digo 7, mas até 77 vezes 7, ou 70 vezes 7. Ou seja, o 7 está em tudo, lembrando que são 7 dias, inclusive, da semana, né, gente? E disse, inclusive, que o tempo do Apocalipse será abreviado para que o sofrimento dos homens não seja tão longo, né? 7 dias, né? Até porque o dia, ou o mundo, também foi criado em 7 dias. Aí você vê o quão importante é o 7, né? Bom, mas vamos lá, né, gente? Se inscreve aí no canal, lembrando que a gente está sempre aqui com vocês às 7 da manhã e às 7 da noite. Olha o 7. Vamos lá? Carta à igreja em Efeso. Ao anjo da igreja em Efeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixarei desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último que foi morto e ressuscitado faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vive, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneceis fiel ao meu nome e não renunciastes à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto dessa cidade, onde Satanás habita.
Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se integrarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrependei-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser que o recebe. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu mistério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometerem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam com eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás afirmam: não colocarei outra carga sobre vós. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai, também lhe darei estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém. E aqui, mais uma vez, como falei para vocês, o número 7 aparece direto, né? E se fala aqui das pessoas que seguem na palavra de Deus e nas que não seguem. Começa já aqui o apóstolo a dizer o que vai acontecer com aqueles que não seguem a palavra de Deus. E é triste, viu, gente? É triste a gente perceber que ainda tem muita gente que não segue, que não acredita na palavra de Deus, que não é obediente a Deus. E quando a gente fala obediente a Deus, a gente fala, inclusive, né, na obediência a seus superiores, desde que esses superiores, é claro, não determinem a você, como se diz, a ordem manifestamente ilegal, né? E tem muito, as pessoas, muitas vezes um superior, e quando a gente fala um superior, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um chefe, pode ser uma pessoa mais velha do que você, né? Quando está lhe falando algo, é para que você siga no caminho de Jesus Cristo. Qualquer coisa fora isso é abominável, né, gente? É abominável, mas, né, como eu já falei para vocês, ainda assim tem pessoas que não levam isso a sério, tá? Não levam isso a sério, zombam de Deus, zombam dos ensinamentos. Ontem mesmo eu fiquei chocado, né, com um escrito
tal de Isaías Paiva, está até ali deixei o comentário dele fixado no topo para que todos vejam, inclusive, e a criatura me diz, né, comentou lá, Deus, olha só, olhem que absurdo, né? Deus é o maior vilão genocida da história da humanidade. O que reserva o futuro de uma pessoa assim, né? Eu acho, inclusive, que não é nem o futuro, é o próprio presente. Por algum motivo, eu acredito que essa pessoa aí deve estar muito magoado, muito desacreditado na vida, né? Mas isso aí é cavar a própria cova, né, gente? É cavar a própria cova. E o que eu penso é que ainda, até para essas pessoas, há salvação. A salvação sempre existe, mas depende de cada um. Não adianta a gente querer forçar alguém a ser salvo. A gente fala uma vez, a gente fala duas vezes, a gente fala três vezes, a pessoa pode seguir no que é certo ou pode seguir errando. Isso é de cada um. Se a pessoa quer continuar seguir errando, ela vai ter que então arcar com as consequências de seus erros, as consequências dos seus pecados. E lembro aqui de passagem, inclusive, quanto a pecados, que são 7 os pecados capitais também. Tá, gente? Hoje, 7 da noite, voltamos com vocês à leitura da Bíblia, a leitura do livro do Apocalipse. Temos aí mais 20 capítulos pela frente. Daqui a 10 dias, então, semana que vem, para o final da semana que vem, a gente já acaba. Eu acho que, na verdade, a gente vai acabar aí por domingo, né, o livro do Apocalipse, e a partir disso a gente vai começar a ler, então, já vai ser em abril, vamos começar a ler o Antigo Testamento. Acredito que nós, tendo lido com vocês o Novo Testamento, quem perdeu alguma passagem pode voltar aos vídeos anteriores, né? Mas quem esteve conosco aí esses 240, vai fechar uns 250 leituras, né? 250 encontros, vai entender melhor a partir daí o Antigo Testamento. Tá, gente? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê às 7 da noite. Deus abençoe a todos vocês e amém.